Olá, você está no Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Betão, do PT, vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Vamos falar sobre os impactos da pandemia para a rede educacional em Minas, os desafios do ensino remoto e o debate em torno da retomada das aulas presenciais. Acompanhe! Deputado Betão, é um prazer recebê-lo no Visão Parlamentar. Prazer é todo meu, Marco. Deputado, o levantamento realizado junto às secretarias estaduais de educação aponta que 6 estados que planejavam o retorno das aulas presenciais para agosto e setembro recuaram e mudaram suas previsões. Aqui em Minas, nós ainda estamos no chamado platô da pandemia, com número alto de casos e mortes. O senhor vê alguma perspectiva de retorno das aulas presenciais ainda em 2020? Está imprevisível, Marco. A cada momento você tem novas informações, né? Agora, no meu entendimento, o mais provável é que, se ela retornar, é uma atividade, a educação é uma atividade que provavelmente será a última a ser retomada aqui no Brasil, em especial no estado de Minas Gerais. Mas se ela retomar, mas é para o final do ano mesmo, né? E ainda com a possibilidade de ter que, em 2021, você trabalhar com aquela modalidade de 2 anos, né, de calendário escolar em um ano, assim como é mais ou menos o EJA, né, ensino de jovens e adultos, para poder tentar acertar a situação. Talvez essa fosse a melhor situação no retorno às aulas e tentar fazer com que o calendário, né, se acerte antes de 2022. Isso, no meu entendimento, se nós tivermos a vacina, né? Porque nós já estamos assistindo em outros países que conseguiram sair da crise do Covid em 2 meses ou 3 meses, está retornando, né, novamente o surto. Então, é por isso que eu falo que é imprevisível essa situação no momento. Deputado, e quais devem ser as condições que o senhor entende que precisam ser cumpridas para viabilizar esse retorno das aulas presenciais? Num quadro em que não há uma vacina, né, para poder ter o retorno não vai ser a mesma coisa como funcionavam as escolas, né? Escolas com salas de 45, 50 metros quadrados, com 40 alunos, mais o professor ou a professora, né? E essa é uma situação que a gente não consegue vislumbrar, né? Então, pelo que nós estamos pesquisando, as perspectivas é que o ensino ele seja parte dos alunos irão num dia, outra parte no outro, com uma série de protocolos, né, que devem ser observados. A limpeza na chegada, né, dos calçados, as mãos desinfetadas, né, bebedouros. Ou seja, é uma situação muito complicada, né, até mesmo para escolas privadas, né? Há uma dificuldade, nas escolas públicas nós vamos ter muita dificuldade para esse retorno, mesmo com esses protocolos. A volta às aulas antes do momento epidemiológico adequado seria um risco muito grande para o conjunto da sociedade? Com certeza é um risco muito grande. Você deve ter observado aí que saiu uma pesquisa essa semana do Datafolha, né? 79% dos entrevistados acredito que pode agravar, né, a reabertura das escolas pode agravar o quadro da pandemia, né? Então, esse é um processo muito complicado. Como eu disse, é a última atividade que vai voltar, né, a funcionar normalmente aqui no Brasil todo, né? Como já está acontecendo também em outros países. O ensino remoto, que foi a solução paliativa para esse quadro, ele também cria algumas dificuldades. Especialistas apontam que existem impactos negativos sobre o aprendizado, a saúde mental e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E uma parcela expressiva dos alunos, deputado Betão, especialmente os de baixa renda, também tem um acesso precário, ou inexistente à internet, que dificulta
o acompanhamento das aulas. O senhor considera viável manter esse ensino exclusivamente remoto por mais diversos meses? Esse processo descortinou uma realidade para todos nós, né? O acesso à internet. Porque, como você mesmo disse, aqui em Minas Gerais, por exemplo, 1.400.000 alunos, metade não tem qualquer tipo de acesso à internet. E aqueles que têm acesso à internet, nós descobrimos também que a internet é muito ruim, né? Descobrimos também que aquilo que você contrata de velocidade na internet não é o que chega exatamente no seu computador. Além da aparelhagem, né? Muitas vezes a pessoa só tem um celular que é dividido por 2 pessoas ou 3, ou um aparelho de um computador, né? Que também é dividido por 2 ou 3 pessoas. Acho que é relevante lembrar aquele caso daquela aluna de Raul Soares, né? Que tinha que andar 20 minutos a pé, subir no pasto para tentar ter um sinal, né, de internet. Então, nessas condições, nós não temos capacidade, né, de oferecer um ensino, e nem é democrático o ensino que está sendo oferecido de forma remota. Uma outra situação também que é importante lembrar, que a Secretaria Estadual de Educação ofereceu a Rede Minas, né, que não chega a todos os municípios. A própria TV Assembleia também está passando nessas aulas Exato. no horário alternativo. Teve um reforço da TV Assembleia, mas ainda assim você não consegue atingir a todos. Mesmo em escolas privadas também, o acesso que tem chegado para nós, em função dessa qualidade da internet, né, também está tendo muito problema entre os alunos. Pois é, como vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, que retorno que tem chegado até vocês, né, da comissão, em relação a esse modelo de ensino remoto aqui em Minas Gerais, a eficácia ou não dele nesses primeiros meses, né, em vigência? O resultado, os próprios professores, né, que estão nos repassando as informações, que, aliás, foram muito sacrificados, porque os professores e as professoras, os trabalhadores de educação, a cada turma que tinham, virou um grupo de Zap, né? Imagina um grupo de Zap, 40 alunos ou alunas, recebendo e tendo que repassar muita informação. Então, esse é um processo que tem que ser muito aperfeiçoado ainda. Não dá para considerar que essas aulas remotas possam ser consideradas como dias letivos. Talvez o mais correto seja aquilo que eu disse no início, que você terá que, de forma presencial, retomar as aulas, talvez em formato de EJA, pelo menos por um ano, né, para poder acertar e garantir que, democraticamente, o ensino chegue a todos e todas, e que essas pessoas possam concorrer, né, fazer as provas do Enem, provas de vestibular, para ingressar nas faculdades. A ONU alerta, deputado Betão, para o risco do aumento da evasão escolar e da desigualdade educacional entre ricos e pobres. Em muitos estados brasileiros, nós temos visto uma pressão das escolas particulares para que sejam autorizadas a reabrir antes da rede pública. Elas alegam que já adequaram suas estruturas para o retorno e que enfrentam um forte impacto nas suas finanças. Qual a opinião do senhor? As escolas públicas e privadas só deveriam retornar juntas às aulas presenciais? Ou seria possível e justo pensar em cronogramas e protocolos diferentes para cada uma delas? Eu acho que elas têm que retornar juntas, porque você causa uma aglomeração, né? Você coloca em movimento mais pessoas nas ruas. Esse é um quadro aqui no Brasil, né? Onde você tem boa parte do ensino no ensino privado, não é uma realidade da maioria dos países. Nessa pandemia, várias escolas, né, as escolinhas já fecharam, então nós vamos ter um público maior na rede pública assim que retornar. Então, no meu entendimento, as escolas estão dizendo, né, que têm condições de oferecer, né, mas os pais também ainda têm receios, porque é uma situação muito perigosa no fato da aglomeração que pode ocorrer nessas escolas.
O senhor já citou, deputado Betão, eu aproveito para fazer a pergunta, essa situação da evasão em massa que está acontecendo em escolas particulares, sobretudo infantis, em Minas. E não há base legal para regulamentar atividades online na educação infantil, mesmo nesses momentos de excepcionalidade. O senhor acredita que a rede pública ela pode ter dificuldade em suportar essa demanda no momento da retomada? O Brasil vai ter que se adequar a essa nova realidade, né? Vai ter que oferecer, né, meter a mão no bolso, né, furar o teto de gastos, que congelou os serviços, né, como a educação, a saúde, durante 20 anos, para poder abrigar essa quantidade gigantesca de alunos que já não tem mais as escolas próximas aí da sua casa. Então, essa era uma realidade, né? O ensino ele deveria ser ofertado publicamente, né? Mas as condições históricas aqui do país permitiram que as escolas privadas se proliferarem, né? Proliferassem. E agora nós estamos vendo que ela não suporta uma situação como essa, uma pandemia, não tem recursos para poder se manter sem a presença, né, dos alunos, com os pais pagando a escola, né? Então, somente o ensino público é que pode passar por uma situação dessa, manter os professores, as professoras, os trabalhadores de educação recebendo seus salários, porque na rede privada vários professores tiveram seus salários reduzidos, foram demitidos eventualmente, e entraram num quadro de desemprego total, né? É uma situação bastante complicada e que o Brasil, o Estado de Minas Gerais, né, vai ter que se reinventar nesse processo, oferecer mais escola pública para a população. Do ponto de vista pedagógico, quais são os principais prejuízos para as crianças que ficam sem acesso a essa modalidade de ensino infantil? Acho que o processo de alfabetização, né, foi interrompido, um processo de alfabetização de boa parte das crianças. E aí os trabalhadores, os pedagogos principalmente, trabalhadores de educação, vão ter que se debruçar, né, para a gente poder recuperar, né, esse processo da alfabetização. Sindicatos e entidades de classe, deputado, têm insistido que a maioria dos professores é contra o retorno. Isso nos mais diversos estados. Em São Paulo e no Distrito Federal, por exemplo, até buscaram na justiça o impedimento, né, da retomada das aulas presenciais. Como que o senhor está vendo essa articulação aqui em Minas, entre alunos, pais, professores, donos de escolas e o poder público? Já há um diálogo sendo efetivamente levado a cabo para resolver essa situação, para tentar projetar aí o calendário, uma solução através de uma construção coletiva? Essa é a velha demanda da luta de classe, né? Os proprietários querendo que as escolas retornem e os trabalhadores com receio, em função de tudo que nós já dissemos aqui, né? Que é um espaço que aglomera muita gente, né? Pelas pesquisas, né? Pelos que os médicos estão dizendo, as crianças são grandes vetores, né, de transmissão, e os professores, com certeza, vão ficar expostos, né, a esse quadro. Então, eu entendo que está correta a posição dos sindicatos dos trabalhadores de educação de não aceitar o retorno às aulas, né, enquanto a gente não resolver esse processo dessa pandemia, né? O que a gente tem uma vacina, como está sendo prometido aí a partir do mês de agosto, né, que começaram vários testes, inclusive aqui no Brasil, para voltar a uma normalidade nas escolas como a gente conhecia. Mesmo assim, vai ser complicado. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o prefeito Alexandre Calil tem dito que as aulas presenciais só serão retomadas quando houver essa vacina contra o coronavírus. A prefeitura da capital optou por não oferecer aulas remotas, né? E há uma orientação do Conselho Municipal de Educação de que os conteúdos do calendário escolar de 2020 sejam fundidos aos de 2021. O senhor já citou isso mais cedo, né? Que acredita que Sim. é uma solução aí inevitável, uma estratégia inevitável para ser aplicada nesse contexto. É isso mesmo? Quer dizer, seria o mais adequado que as escolas se preparassem para
suportar essa estratégia? Eu entendo que é isso. Quando começou essa pandemia, Marco, toda a entrevista que eu dava, na perspectiva de que a gente pudesse ultrapassar esse processo de forma mais rápida, eu dizia que nós teríamos que conviver com o ano letivo não coincidindo com o ano civil, pelo menos durante um tempo. Então, as aulas, como é feito nos países do hemisfério norte, né? As aulas começariam em agosto, setembro e terminariam em julho do ano, em junho, julho do ano que vem, né? Mas a pandemia está durando muito mais tempo do que nós previmos, em função do próprio quadro criado aqui no Brasil, né, que não se respeitou muito esse processo de isolamento social e as próprias declarações do presidente Bolsonaro, da forma como ele tratou essa pandemia, ou seja, nós estamos há 5 meses, já chegando a 6 meses, ainda com a pandemia em curso, ainda não sabemos quando que ela vai terminar. Como você disse no início, aí, nós estamos num platô que está durando muito tempo, né? Ela não cai, né? Então, provavelmente, como nós estamos aqui elaborando, né? Eu disse que não é imprevisível a nossa situação, mas eu acho que essa talvez seja realmente a melhor solução, fundir 2 anos em um, né, como é feito com o ensino de jovens e adultos. Em relação a protocolos de retorno, em outros estados e países, né, foram feitas modificações, como turma menores, rodízio entre alunos, sistema híbrido com aulas remotas e presenciais, questão de uso de máscaras, medição de temperatura na chegada das escolas. O retorno gradual e obedecendo, né, a critérios sanitários, ele seria suficiente para garantir, nesse momento, uma segurança dos alunos e profissionais da educação dentro do quadro que a gente tem no Brasil atualmente? Não, nesse momento eu acredito que não, Marco. É muito difícil, inclusive, fazer toda essa logística, essa operação, né, dentro de uma escola nas condições que nós temos aqui no país. Como eu disse para você, mesmo numa situação, numa escola que tenha salas, eu visitei escolas aí em Belo Horizonte no início do ano com reclamações a respeito da superlotação, né? Então, aquilo que eu estou te falando é salas de 45 metros quadrados com 40 alunos. Quer dizer, é um aluno por metro. Mesmo se você reduzir isso aí para 20, mesmo assim você está expondo muitas pessoas à condição de adquirir o Covid-19 num quadro de aglomeração, com salas de aulas fechadas, né? Então, é um processo complexo, né, para retomar as aulas, mesmo nessas condições, nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que perdura durante 6 meses já. Em praticamente todas as cidades brasileiras, deputado, o retorno das atividades econômicas, né, vem precedendo a volta das aulas presenciais. Bares, academias de ginástica, salões de beleza, shopping centers estão abertos em alguns municípios que não têm previsão de reabertura das escolas. Essa situação cria o seguinte contexto, né? A economia é reaberta sem que os trabalhadores tenham um local seguro e condições adequadas para a aprendizagem de seus filhos. Não cria uma dificuldade a mais do ponto de vista social essa opção, né, de uma reabertura de outros setores antes do retorno das aulas presenciais? Eu acho, Marco, se a gente tivesse feito o isolamento social de forma drástica, né, como ocorreu em outros países, nós já teríamos passado por essa pandemia. O problema é que nós estamos vindo nessa condição, né, uma tentativa por parte, principalmente, de lojistas, né, do Centro de Dirigentes Lojistas, Sindicato do Comércio, né, de pressionar o retorno. Então, nós temos uma mobilidade muito grande nas cidades, né? Isso está fazendo perdurar por mais tempo esse processo da pandemia. Agora, você imagina nas escolas, né? Você sabe, já deve ter visto aglomeração na porta das escolas, na entrada ou na saída, principalmente na saída, né? A gente Agora, tem filhos pequenos, né? Sempre você lida sabe com isso. sabe como é que funciona. Agora, realmente é um quadro, né, que você tem parcela da população trabalhando, o filho tendo ou a filha tendo que ficar em casa,
né? Então, cria todo esse distúrbio, né, que nós estamos vivendo há meses aqui no país, que não foi verificado em outros países. É isso que eu quero chamar a atenção, que passaram rapidamente por esse processo. Ou seja, houve um pico e o declínio rapidamente. Nós chegamos num pico e estamos no platô. A gente não sai desse platô. A responsabilidade, nesse caso, tem que ser compartilhada entre o poder público e o próprio comportamento da sociedade? A sociedade ela acaba reproduzindo aquilo que o poder público está dizendo, né? Por isso que eu volto na situação do presidente aqui do Brasil, desse desgoverno, né, que tratou a pandemia com um descaso, né, que leva parcela da população a acreditar nisso. Então, o poder, né, o executivo, principalmente, no caso dos municípios, você teve executivos com mais rigor, né, que permitiu que não houvesse uma expansão muito grande da pandemia, e outros, claramente, que se renderam às pressões, né, das empresas, dos centros dirigentes lojistas, que nós vimos um boom, né, um grande crescimento da pandemia em municípios até maior do que nas capitais, às vezes. Então, isso tem toda uma relação, né, entre o que os executivos fazem, pregam e a situação que nós estamos vivendo. A Comissão de Educação da Assembleia ela também trata, né, dos assuntos de ciência e tecnologia, e a gente teve um debate muito grande no país aí, em torno das orientações científicas, né, relativas à pandemia, a questão do isolamento social. Como é que o senhor vê o posicionamento da ciência brasileira nesse contexto da pandemia, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos epidemiologistas, os próprios questionamentos que partem de setores da sociedade? Os cientistas brasileiros são cientistas de ótima qualidade, têm colocado claramente qual é a situação no país, só que você tem determinados setores que negam, né, aquilo que vem sendo produzido pela ciência, que vem sendo pesquisado. Ou seja, a melhor forma de se evitar a contaminação pelo Covid-19 é uma medida medieval, podemos dizer assim. Isso tem a ver com um processo que ocorre no mundo inteiro, da necessidade de se congelar gastos, né, para poder garantir o pagamento de juros para os acionistas, para os banqueiros. É um processo que nós vivemos aqui no Brasil desde o golpe de 2016, que a primeira medida que o Temer tomou foi apresentar a emenda constitucional 95, que congelou durante 20 anos os gastos com saúde, com educação, com assistência social, mas isso não é um processo só brasileiro, isso aconteceu em vários países do mundo. Então, bilhões de dólares foram retirados da área da ciência, da saúde, para se estudar, por exemplo, uma vacina que pudesse antecipar a essa pandemia, porque já se sabia das mutações que o coronavírus possui, né? E agora está todo mundo correndo atrás da vacina, né? Só que depois da morte de milhões de pessoas, aqui no caso do Brasil, de mais de 110 mil pessoas que morreram e mais de 3 milhões que foram contaminadas. Então, há uma luta dos trabalhadores da saúde, dos cientistas, né, para atender essa demanda, para poder garantir que não haja um colapso na saúde, mas há comportamentos diversos de outras partes, né, da sociedade, em especial, como nós estávamos conversando agora há pouco, os executivos, né, de alguns estados e da federação. Dentro desse contexto todo que envolveu nossa entrevista, como que a Comissão de Educação da Assembleia deverá trabalhar nos próximos meses? Quais serão as prioridades de atuação do colegiado, né, os temas centrais que vão merecer uma atenção aí por parte dos deputados que compõem essa comissão? Nós estamos tendo realmente muita dificuldade para poder reunir as comissões, né? Nós tivemos uma experiência agora no final do primeiro semestre e devemos estar retomando agora no segundo semestre, mas dando prioridade para as discussões do plenário. Mas, com certeza, é o retorno às aulas, assim que a comissão voltar a funcionar normalmente, né? O formato, né, do retorno às aulas e a questão do ensino remoto será a prioridade nessa discussão.
Deputado Betão, muito obrigado por sua participação conosco na Visão Parlamentar. Esperamos ter outras oportunidades, né, com notícias melhores aí que possam ser dadas para a nossa educação. Eu que te agradeço, Marco, estamos à disposição. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Betão, do PT, vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Falamos sobre os impactos da pandemia do coronavírus para a rede educacional mineira, os desafios do ensino remoto e as perspectivas para o retorno das aulas presenciais. Você pode rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros no portal da TV Assembleia na internet. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.